Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Estamos dando início a mais um podcast Leis e Negócios. Hoje com vocês, eu, Diego, estarei apresentando esse episódio para conversar sobre um tema que é muito atual e relevante, que seriam os contratos digitais e a importância da inclusão de cláusulas para atendimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Hoje eu estou aqui com duas colegas advogadas, especialistas sobre o tema, a doutora Natália, que é especialista em contratos. Boa tarde, doutora Natália, seja bem-vinda. Oi, Diego, bem-vindo, obrigada. De nada. E também estou aqui com a doutora Laura, especialista em Direito Digital e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Olá, Diego, tudo bom? Tudo bom, doutora Natália? É um prazer estar aqui no podcast com vocês hoje. Muito obrigado, seja bem-vinda. Vamos falar sobre os contratos digitais propriamente em si, né? Começar para dar uma ênfase para acabar entrando depois na questão das cláusulas, a importância das cláusulas da LGPD. Estamos agora iniciando, né, uma transformação, uma evolução do contrato que é físico e para o contrato eletrônico. A gente sabe que muitas pessoas ainda são mais tradicionais, acabam preferindo o contrato físico por questão dos papéis, então seria importante a gente entender o contrato físico propriamente em si, agora o contrato eletrônico, para até mesmo as pessoas que nos acompanham ficarem mais tranquilas e entenderem melhor sobre o tema. Então, eu gostaria primeiro de saber de você, doutora Natália, qual é a diferença dos contratos físicos para os contratos eletrônicos? Uma boa pergunta, porque eu acho que as pessoas têm muito essa dúvida, né? Principalmente essas que ainda não acreditam no contrato eletrônico. Mas é importante trazer que ambos os contratos, sendo ele eletrônico ou físico, eles são reconhecidos legalmente, eles possuem a mesma validade, né? Se equiparam, mas a diferença que tem entre eles, apesar de ambos serem legalmente reconhecidos, a diferença é apenas a forma como as partes elas vão expressar o seu consentimento, a sua concordância, né? O contrato físico, né, o que é o método tradicional, as partes imprimem e vão lá e assinam. Muitas vezes até necessita de um reconhecimento de firma, dependendo do contrato, a natureza. Mas o contrato eletrônico, ele é realizado, essa assinatura é realizada de forma eletrônica, com certificado digital. E esse certificado, ele é emitido, inclusive, e é com a aquiescência do governo. É previsto na legislação. Então, não há muito o que se preocupar, assim, esse pé atrás que as pessoas ficam. Acaba sendo mais prático, né? Mas, infelizmente, aí a nossa realidade, a gente está em São Paulo, mas existem locais. Aconteceu uma coisa comigo nesse final de semana. Minha mãe queria comprar estava no interior, queria comprar uma cômoda e acabou que o lojista ele preferiu um cheque do que a fazer um contrato propriamente em si. Então, algumas pessoas acabam tendo resistência sobre isso, né? Então, é importante a gente esclarecer todos os pontos e saber que, de fato, é um instituto que é previsto na legislação e é válido. A gente tentar, até mesmo hoje, entender o que fazer para esses contratos terem validades e deixarem o nosso público mais tranquilo. E eu gostaria de saber de você, doutora Laura. A gente fala muito em LGPD, ela é um marco, né, que todo mundo esperava. Quem nunca acabou fornecendo algum dado pessoal e depois foi incomodado por pessoas que acabaram transferindo esses dados, né, para terceiros, com o intuito de explorar economicamente esses dados, né, e vender serviços e produtos, né? Então, para a gente acabar entendendo também, até mesmo no contexto dos contratos propriamente em si. Os contratos, a gente viu que a validade dos contratos eletrônicos e os físicos. A LGPD, as cláusulas para atendimento da LGPD, elas são aplicáveis tanto nos contratos físicos como nos eletrônicos, ou apenas nos eletrônicos, que é o que mais, que foi no contexto histórico que ela foi introduzida, foi mais quando já estava se falando nos contratos eletrônicos? É bacana a sua colocação, doutor Diego. O que acontece? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai garantir a proteção dos dados pessoais, tá? Então, não importa se esses dados pessoais, eles estão dispostos em meios físicos
ou em meios digitais. Eles devem ser protegidos. Então, o armazenamento desses dados deve ser resguardado de qualquer forma. Tá? E aí, indo para os contratos, se nós temos, por exemplo, a assinatura de um contrato entre duas pessoas jurídicas, ainda assim vai incidir a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Por trás dessa pessoa jurídica, nós teremos o seu representante legal. E o seu representante legal, ele é uma pessoa física, né? O representante legal ali da empresa. E aí, é ele que vai assinar o contrato. E a própria assinatura é um dado pessoal, tá? E também, nesse sentido, às vezes o objeto do contrato, ele pode envolver dados pessoais, né? A transferência, o compartilhamento aí de dados pessoais. Então, por isso também a lei vai incidir. Um outro ponto normalmente, aí a doutora Natália até sabe bem disso, nesses contratos nós temos a assinatura, né, de testemunhas, né, nesses contratos, sejam eles físicos ou digitais, e aí incluem os dados da testemunha, incluem o nome, incluem o RG, o CPF, e essa testemunha assina. Quando isso acontece, os dados da testemunha, eles estão dispostos no contrato. Ou seja, né, são os dados pessoais da testemunha ali no contrato. Você percebe que tem uma série de dados pessoais, ainda que nós tenhamos duas pessoas jurídicas. Então, sim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está valendo e ela vai incidir sobre esses contratos, físicos ou digitais. Tem que tomar cuidado, sim. Ah, legal, muito importante. Você acabou trazendo para nós um tema que tem muita discussão, né? Pelo menos alguns clientes, eles acabam nos procurando para saber sobre a assinatura das testemunhas, para a validade do contrato, entendeu? Esse requisito, doutora Natália, para você agora, que é especialista em contratos, esse requisito, a assinatura de duas testemunhas, ela é necessária nos contratos eletrônicos também ou só nos contratos físicos? Boa pergunta. E eu acho que essa dúvida ela vem muito mais recentemente porque, de fato, houve uma mudança. E ela é muito recente. Foi em junho desse ano, né, 2023, que entrou em vigor a Lei 14.620 de 2023, que, dentre outros pontos, ela alterou o Código de Processo Civil. E essa alteração, ela fez o quê? Ela incluiu o parágrafo 4º no artigo 784, para dar força aos contratos eletrônicos assinados eletronicamente de título executivo extrajudicial. Isso quer dizer o quê? É dispensada a assinatura de duas testemunhas para que o contrato possa ser executado. O que não acontece, aí vale trazer aqui, deixar bem claro, o que não acontece nos contratos físicos. Os contratos físicos, eles continuam sendo obrigatórios a assinatura de duas testemunhas, enquanto os eletrônicos, desde que assinados com certificado digital, já é dispensada essa assinatura das testemunhas. As testemunhas, elas tinham muito a importância, o objetivo de atestar que as partes que efetivamente estavam assinando o contrato eram aquelas, né? Então, ela trazia essa segurança. Como no contrato eletrônico, onde as assinaturas, a manifestação é por um meio eletrônico de certificado digital, que é uma via, é uma forma de autenticidade reconhecida pela legislação, ela tirou esse porquê das testemunhas, né? Tornou desnecessário e até redundante você exigir a assinatura com certificado digital, que traz essa autenticidade, e também a assinatura de duas testemunhas, né? Seria a redundância aí e todo um atraso que não combina com esse dinamismo que é uma relação contratual. Então, de fato, agora, principalmente depois de julho deste ano, não é mais necessário nos contratos eletrônicos. Ah, legal. E então não é necessário nos contratos eletrônicos, mas continua nos contratos físicos, né? E é só para a gente entender também, quando a gente conversa em contratos digitais, como falamos em contratos digitais, não seria aquele contrato que foi impresso, assinado, digitalizado e enviado para outra parte. Isso já não se reveste dos requisitos dos contratos eletrônicos, pelo que você está falando, correto? Seria um contrato físico, mas até mesmo tem que atender às peculiaridades dos contratos físicos, né? Exato, corretíssimo. As pessoas têm que entender que tem diferença. Existe o contrato digitalizado, que é exatamente isso daí que você falou, que as pessoas imprimem, assina e digitaliza. Uhum. Essa forma, ela não tem validade nenhuma legal. Esse negócio de você imprimir e assinar não tem validade nenhuma, que é o contrato digitalizado. Entendi. E aí a gente tem que é o que, na verdade, não só o contrato, a gente fala de assinatura digitalizada, né? Que você imprimiu, assinou e digitalizou. Tem a assinatura eletrônica e a digital. O que difere delas? É que uma vai com o ICP Brasil, que é o certificado digital, efetivamente,
E a outra forma dela, que é só o contrato, é só a assinatura digital, ela é aquela que a gente utiliza uma plataforma, né? Muitas pessoas conhecem aí DocuSign, Authentic. Você utiliza uma plataforma, não necessariamente as partes precisam ter certificado digital, porque a plataforma ela utiliza outros meios de conferência, né? Nome completo, CPF, o e-mail, para ver se está correto. Às vezes você pode até incluir uma senha, né? Por exemplo, olha, só a pessoa com essa senha ela vai conseguir acessar para poder assinar. Então, esse é o contrato digital. E o eletrônico é aquele efetivamente assinado. A assinatura eletrônica é aquela efetivamente utilizado o ICP Brasil, que é um certificado digital emitido pelo órgão. Então, tem essa diferença. A digitalizada é fora de cogitação. Legal, legal. Vamos segurar um pouco esse tema, a gente já retoma daqui a pouco, mas a importância, pelo que você falou, é sobre, às vezes, a economia, né? Existem certificados, pelo que eu entendi, que são oficiais e provavelmente geram um custo. Então, as empresas, às vezes, eles acabam, até mesmo as pessoas físicas, né? Acabam optando por economizar e muitas vezes se deixam incorrer em erro, né? E o barato acaba sendo caro, que nem aquele ditado popular, né? Mas pensando nessa linha de raciocínio de economia, eu queria saber de você, doutora Laura. A lei, ela da LGPD, ela acaba prevendo direitos e impondo obrigações e responsabilidades também. Então, nesse contexto, eu gostaria de saber qual a importância das cláusulas da LGPD no contrato, se a própria lei já acaba prevendo esses direitos, essas obrigações, essas responsabilidades. Isso até faz parte da nossa área, né? Não é porque existe uma lei que as coisas estão certas, assim, na prática, no dia a dia, na dinâmica ali. Não, a gente sabe que não é por aí. Então, embora a lei, ela estabeleça ali direitos, né, obrigações, responsabilidades, com essas cláusulas, né, inserindo aí no contrato cláusulas de proteção de dados, você vai garantir que todos os dados pessoais que estão envolvidos ali no contrato, no objeto do contrato, assim, no próprio contrato em si, então os dados aí dos representantes, das testemunhas, você vai garantir uma maior proteção para eles. Tá? Vai garantir um tratamento adequado, vai garantir que não ocorra aquela situação que o doutor comentou, né, de venda, de uso dos dados para outras finalidades, tá? Porque se a outra parte fizer isso, ela vai responder, tá? Então, você consegue definir as atribuições de cada uma das partes e ali as partes garantem entre si boas práticas de privacidade, boas práticas de proteção de dados pessoais, tá? Isso é muito importante. Já deixar ali no contrato. Então, você consegue, por meio disso, limitar a questão do compartilhamento. Olha, os dados aqui que você vai receber dos meus colaboradores em razão desse contrato, olha, empresa, você não pode compartilhar, você não pode vender esses contratos. Os seus colaboradores, eles têm que seguir todas as medidas de segurança. Você tem que seguir as medidas de segurança equiparadas a que eu, enquanto empresa, sigo também. Então, uma série de questões vão sendo ajustadas, tá? É no contrato que a gente consegue ajustar tudo, inclusive essas cláusulas de proteção de dados. Ah, legal. Então, tem um aspecto psicológico também. Você já acaba demonstrando para a parte que está celebrando um acordo, um contrato, né? Que ela precisa atender essas normas sob pena aí da empresa até mesmo se valer dos mecanismos jurídicos para acabar impondo aí o cumprimento da própria lei, né? Então, é muito interessante essa informação. Agora, voltando para a doutora Natália, existe uma forma, entendeu? Ou cláusulas necessárias para garantir a validade dos contratos eletrônicos? Com certeza existem vários requisitos, mas esse ponto que você trouxe é muito importante. Que os contratos, né, que serão assinados eletronicamente, é muito importante que tenha uma cláusula onde as partes confirmam e reconheçam que a validade da assinatura e que aquele documento ele está sendo assinado, né, de uma forma eletrônica. Até para, posteriormente, evitar uma alegação, que esse é um dos problemas que a gente começa a constatar aí, uma alegação de que outra pessoa acessou, de que não tinha um conhecimento, de que aquilo foi manipulado. Então, de fato, é muito importante que conste no contrato essa cláusula, essa disposição. Ah, legal. Então, é necessária essa cláusula para garantir a validade e eficácia aí desses contratos eletrônicos, né? E, doutora Laura, vou retomando para você.
Existem... você falou que seria importante, né, constar as cláusulas. E quais, segundo a sua ótica, a sua vivência, e quais as cláusulas importantes para atendimento da LGPD que devem constar nos contratos? Perfeito. Olha, primeiro é a definição dos agentes de tratamento, das partes enquanto agentes de tratamento de dados pessoais. Então, ao analisar ali o objeto do contrato, a equipe jurídica especializada, né, entender quem é o controlador, qual das partes é o controlador de dados pessoais, qual é o operador. Se as partes, na verdade, são co-controladoras, né, vai depender do caso ao caso. Definir a finalidade por que o dado vai ser tratado, a base legal, as obrigações da parte, né, as responsabilidades, o compartilhamento, como eu já tinha comentado. E, inclusive, é possível que as partes definam ali no contrato questões relativas à indenização. Então, no caso de descumprimento de uma dessas cláusulas, a parte contrária, causadora, vai ter que indenizar, entanto, a outra parte, tá? Então, é possível ajustar isso ali também. É uma questão que eu entendo como muito importante. A definição do prazo de comunicação entre as partes em caso de um incidente, de um vazamento de dados. Porque a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela exige, né, que no caso de um vazamento, de um incidente, a controladora ali a comunique, tá? Então, as partes têm que ter bem ajustado isso, qual é o prazo, né, de comunicação para elas em caso de um vazamento, para que depois não possa responder, né, por nada perante os órgãos aí fiscalizatórios, tá? Uma outra cláusula que eu considero muito importante aí da vivência é a definição do dado pessoal como informação confidencial, tá? Isso aí vai garantir uma proteção extra. Então, também faz diferença. Agora, claro, tudo depende do caso concreto, tá? Tem que analisar o caso a caso, porque às vezes vão ser necessárias cláusulas mais simples, tá? Mais básicas aí dentro disso tudo que eu falei. Ou vão ser necessárias cláusulas mais específicas, tá? Se você tiver aí um volume alto de dados pessoais, isso aí vai depender muito, tá? Legal. Depois a gente retoma sobre esse tema, né? Agora eu vou voltar a palavra para a doutora Natália. Doutora Natália, a gente conversou, né, sobre a questão da evolução dos contratos para o meio digital. Eu gostaria de entender com você os desafios legais que envolvem os contratos eletrônicos atualmente. Entre os desafios, assim, que a gente vê, e é uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado no momento que optam por seguir por essa forma eletrônica, é de você se preocupar em obter uma assinatura ou a utilização de alguma plataforma ou sistema que seja confiável, que seja reconhecido de assinatura. Como eu falei, nós temos as assinaturas que utilizam o certificado digital, o que torna muito mais simples, porque, de fato, ele já, por si só, pela criptografia toda que ele carrega, ele já traz uma maior segurança. Mas quando você opta em seguir por uma assinatura meramente digital, onde você vai utilizar uma plataforma, é muito importante tomar esse cuidado para que não tenha questionamento da validade. Outros pontos aí que são importantes é você trazer um registro, você ter um registro das negociações, né? Todas as negociações que as partes fizeram, um pré-contratual, onde vai mostrar a intenção de cada uma, mas também um registro, agora pensando diretamente a uma assinatura eletrônica, é você ter o registro da cadeia de assinaturas. Que quando você gera uma assinatura assim, ela vem constando, vem identificado, né? O horário, o local, o momento, o e-mail ou a pessoa que veio assinando. Todos esses dados para trazer essa maior garantia de futuramente, se houver um questionamento, você ter esses documentos para comprovar a intenção efetiva no momento. Acho que de riscos, assim, o mais importante é com relação a uma segurança. É você implementar sistemas de segurança que consigam limitar acesso das pessoas para que pessoas que não estejam relacionadas ao contrato ou que não precisam ter acesso àquele contrato obtenham as informações. Você precisa ter uma segurança, inclusive, para você conseguir na transmissão dos documentos, porque eu acho que isso, principalmente, está muito ligado à privacidade de dados. Né? A transmissão, como que você transmite os documentos, essas informações, para que elas não sejam interceptadas ou vazadas. Então, acho que esses são os riscos e as atenções que a gente tem que ter. Legal. Eu queria retomar, então, aqui com a doutora Laura.
que você acabou terminando sua fala apontando, né, a existência de cláusulas simples e cláusulas específicas. Eu gostaria de saber a diferença delas, né, o que são cada uma e quando você pode utilizá-las. Perfeito. As cláusulas simples, elas são utilizadas quando o tratamento de dados pessoais, então ali o acesso que você vai ter aos dados pessoais, ele é acessório ao objeto do contrato. Mas como? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais dinâmico. Um contrato de fornecimento de materiais de limpeza. Via de regra, o serviço ali é a entrega do material de limpeza, né? De uma parte para outra. Então, você não tem ali tratamento de dados pessoais, ele vai ser muito esporádico, ele vai ser pontual, tá? Neste caso, a gente pode aplicar essas cláusulas mais simples. Claro, tem que tudo ser analisado caso a caso, né? Para ver se não tem nenhum ponto aí que chame a atenção. Agora, por outro lado, as cláusulas específicas, elas são utilizadas quando o objeto do contrato, ele é o tratamento dos dados pessoais, tá? Então, como? Por exemplo, o contrato ali de prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho. É um contrato que nós sabemos que tem um alto número de dados e dados de saúde, que são dados sensíveis. Tá? Que tem uma proteção aí até maior da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ter esse olhar, tá? Quando o objeto do contrato, ele envolver os dados pessoais em si, a gente está falando de cláusulas específicas. Vou trazer um outro exemplo. Quando nós temos aí a terceirização, né? Então, contrato de prestação de serviços, de fornecimento de mão de obra temporária, de prestação de serviços de limpeza, de portaria. Aí tem um alto volume de dados, porque as empresas, geralmente, elas compartilham os documentos dos colaboradores ali. Então, tudo isso tem que ser pensado e ajustado no contrato em como será compartilhado, quem terá acesso, tá? A proteção que está envolvida aí nesses dados, tá? Basicamente é isso. Aí, para analisar com exatidão qual cláusula a gente vai utilizar, primeiro, então, olhar o objeto do contrato, tá? Olhou o objeto do contrato? Então, vamos entender se a gente está falando de um alto volume de dados pessoais ou não, e ainda a natureza dos dados. Tem dados sensíveis envolvidos? Puxa, então, calma. Vamos colocar uma coisa, uma proteção aí maior. Tá? Isso protege a própria empresa, assim, enquanto controladora, mesmo enquanto operadora de dados, tá? Essas limitações, esses acordos que são ali ajustados, tá? Evita problemas futuros, tá? Certo, legal. E agora eu gostaria de entender com você, doutora Natália. Você acabou adentrando numa questão importante que é da segurança. Acho que nos contratos físicos, um risco é de copiarem a assinatura, falsificarem a assinatura. Eu gostaria de entender, na questão do contrato eletrônico, quais os riscos de segurança que envolvem o contrato eletrônico e o que a gente pode fazer para diminuí-los? Tem riscos diferentes de um contrato tradicional, de um contrato físico, né? Esse ponto que você trouxe. No físico, a maior preocupação do risco é de que a assinatura ela seja falsa, ou seja expressa por uma pessoa que não deveria. No eletrônico, uma das preocupações, e por isso que a gente traz aquela importância de você utilizar uma plataforma ou um sistema que seja reconhecido, que seja confiável, é porque a preocupação de você não ter o rastreio das assinaturas de como foi o processo e, consequentemente, fragilizar essa autenticação e possibilitar ou facilitar que qualquer um adultere ou interfira no documento após a assinatura. Porque eu não sei se todas as pessoas elas têm conhecimento de como que sai um contrato, mas após o contrato ele ser assinado eletronicamente, que as partes concluem a assinatura, esse documento ele fica num padrão onde você não consegue alterar. E fica registrado, se você abre o arquivo e coloca lá em propriedades, fica registrado se houve alguma alteração, se aquela assinatura ela não está conseguindo ser validada. Então, por isso, é muito importante você ter esse caminho de assinatura, você utilizar uma plataforma, um sistema que seja reconhecido para evitar essa interceptação, essa alteração do documento após a assinatura. Né? Incluir alguma cláusula que não tinha antes, alguma coisa assim. Outro ponto que eu acho que daí fica, e era o que eu já tinha falado mais ou menos, mas que está muito relacionado à privacidade de dados,
o meio eletrônico ele fica no computador e muitas vezes você compartilha essa informação por e-mail, você fica passando as vias do contrato por e-mail e acaba entrando numa corrente de pessoas que nem deveriam ter acesso àquele contrato, às vezes envolvem assuntos confidenciais. Então, é importante ter a empresa, ela implementar um controle de acesso a essas informações. Alguma forma onde somente aquelas pessoas que realmente necessitam ter conhecimento daquele contrato tenham acesso a ele. Não ficar apenas enviando ele por e-mail, onde pode envolver outras pessoas. Muitas empresas, atualmente, elas utilizam a questão da senha, né? Que é uma forma que, querendo ou não, por mais que você envie pelo e-mail, que não seria exatamente a forma mais adequada, o ideal seria você ter uma pasta, um acesso de rede, onde aquelas informações estarão lá e só as pessoas determinadas têm acesso. Mas se você vai compartilhar por e-mail, a senha minimamente traz essa segurança de que se ela vazar, for compartilhada com estranhos, ele ainda não consiga tão facilmente ter acesso a essas informações. Então, a segurança é o controle de acesso, que eu acho que é um dos mais importantes. E a questão de você ter os registros, de você utilizar plataformas, utilizar mecanismos, utilizar sistemas que te tragam essa segurança de ter os registros e o rastreio de todo o andamento do contrato. Certo. Essa senha seria no e-mail ou no próprio documento, que nem nós vimos, às vezes recebe uma conta de telefone, que ela acaba tendo uma senha para abrir o PDF. Seria nesse sentido, no documento ou no e-mail propriamente em si? No próprio documento mesmo. No próprio documento, para você abrir exatamente esse exemplo que você deu, que a gente recebe a conta de luz e lá, geralmente, são os 4 primeiros dígitos do CPF. Então, de fato, nos contratos também ter isso no documento, e não só no documento para a pessoa abrir, mas quando ela for assinar o documento, além de ter a confirmação de que ela recebe o link, somente ela recebe o link por e-mail, de que ela tem que colocar lá os dados dela para conseguir acessar, ter também mais uma via que é a senha. Não basta porque eu posso saber o teu nome, eu posso saber ou ter acesso, sou sua esposa e tenho acesso ao teu e-mail, entro lá e assino pelo seu nome. Não, ainda tem uma senha que geralmente é compartilhada separado ao e-mail que vem o documento. Né? Eles vêm todos separados bem para ter essa proteção. Eu consigo acessar, às vezes, o e-mail da senha, mas não consigo acessar o e-mail do documento. Eles ficam separados. Ah, legal. Então, para vocês que nos acompanham, acho que tem mecanismos para nós utilizarmos para poder garantir a segurança dos contratos eletrônicos, mas acho que eu gostaria de focar no aspecto que a doutora Natália falou, que é muito importante, que seria um certificado digital que seria válido, que seria autenticado, que ele possa ser aceito juridicamente, entendeu? Então, você empresário que quer economizar, não busque economia em certificados digitais. Adquiram um certificado digital válido, reconhecido pelos órgãos públicos. Essa é a dica que nós gostaríamos de deixar para vocês aí que nos assistem aqui no nosso podcast Leis e Negócios. E agora eu gostaria de só entender com você, doutora Laura, na prática, como que funciona a negociação da LGPD, das cláusulas de LGPD? Existe resistência por parte daqueles que vão celebrar o acordo? Acaba sendo uma discussão, né? Discussão no sentido válido da palavra, né? Não pejorativo, tranquila, acaba gerando um pouco de resistência. Como que funciona na prática essa negociação? Perfeito. Bom, assim, primeiro, vai celebrar um contrato? Contrata um advogado, né, especialista em contratos. Um advogado especialista em direito digital também, tá? É muito importante. Eu e a doutora Natália atuamos aqui na Lopes, né, em conjunto, os departamentos atuam em conjunto. Isso é essencial, tá? Os departamentos conversarem, tá? Tá tudo muito relacionado. Aí, entender o objeto do contrato, tudo aquilo que eu já fui falar, entender o objeto de contrato, entender o volume de dados, tá, que são tratados, tá, entender o posicionamento das partes enquanto agente de tratamento. Feito isso por uma equipe especializada, aí serão negociadas as cláusulas. Mas como isso acontece? O que a gente vê é que o mercado está dividido. Então, existe uma parte do mercado que está engajada, que já tem cláusulas LGPD. E, além disso, existe uma parte do mercado que está exigindo. Então, se você é um parceiro comercial, um prestador, um fornecedor que não tem, que não está adequado,
você vai ficar para trás. Tá? Isso está acontecendo. E aí tem uma outra parte do mercado que está sentindo um pouco esse movimento. E aí resolveu colocar ali nos contratos uma cláusula muito simples. Ou uma cláusula tão simples que às vezes ela não está nem de acordo com a legislação. Você não está de acordo, tá? De fato. Não está e precisa se adequar. Não é só colocar no contrato. Porque às vezes as pessoas acham que mas tem aqui no contrato é suficiente. Não. Vamos ver se de fato vamos ver a relação que está envolvido, tá? Os riscos. Nós fazemos uma análise de risco, inclusive. E aí tem uma terceira parte do mercado que não está se preocupando com isso, tá? Embora a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tenha aí, em agosto, tá? Deixando feito 5 anos de existência. Então, veja bem. Em 5 anos de existência, existe a parte do mercado que não está levando a sério e a parte que não se preocupa de fato, nem inclui nada no contrato. Vocês vão ficar para trás. Vão ficar, já estão ficando. A gente já tem cliente no escritório que nos contratou para o nosso projeto de adequação, falando, olha, resolvemos fazer a contratação para um projeto de adequação inteiro aqui na empresa, porque, infelizmente, a gente não está conseguindo assinar alguns contratos. Tem prestador de serviço exigindo e eu não posso assinar algo sem conseguir, de fato, me comprometer. Porque quando você assina um contrato, com todas aquelas cláusulas de proteção de dados que estão ali, né, cláusulas de fato, assim, importantes, você vai ter que cumprir aquilo. Como que você vai fazer se a sua empresa não está adequada? Você não vai conseguir garantir boas práticas de segurança, você não vai conseguir garantir que os documentos que estão sendo compartilhados, eles não estão sendo desviados. Então, os seus colaboradores, eles precisam estar treinados, eles estão. Tem prestador que exige isso. Então, na prática, quando a empresa, né, quando a parte contrária, ela entende essa importância, a negociação, ela flui. É tranquila, ela flui, os jurídicos conversam, né, um preenche de cá, o outro de lá, e dá tudo certo. O empresário sai muito feliz, porque isso lá na frente é uma economia. Quando a parte contrária, né, ela não entende o que está acontecendo, ela é resistente. Infelizmente, claro, a gente apresenta o risco ali pro empresário, a gente fala, olha, se ela não quer negociar, existe esse risco, tá? Que você está correndo. O ideal é que você procure um prestador que já tenha esses requisitos. Só um adendo, nós elaboramos aqui no escritório, né, nos nossos projetos de adequação, um documento, que ele serve até como um formulário pré-contratação. Então, ali, quando vai estar na fase de prospecção de clientes, você já, você tem tudo isso daqui? Sua empresa está adequada? Preencha esse formulário para eu ver. Então, isso funciona melhor, tá? Aí, quando chegar na fase de assinatura de contrato, a parte contrária já vai estar falando, ele comentou lá no começo que precisava de tudo isso. Então, eu já estou engajado, eu já estou aí nessa dinâmica. Então, é isso, tá? Aqui nós prestamos todo esse auxílio às empresas que precisam, tá? Tanto que nessa parte do contrato, para fazer essa assessoria ali de análise de um contrato, como também nós fazemos esse auxílio na questão do projeto de adequação. É bem dinâmico, mas está fluindo. Legal. Então, o próprio mercado mesmo já está impondo a adequação, né? Das cláusulas dos contratos à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, você que é empresário, é melhor já, até mesmo para não perder oportunidades, já começar se adequando. A gente está aqui com uma equipe especializada, né? Que pode dar todo o suporte para vocês. E acho que falamos pontos importantes, né? Sobre o tema que a gente acabou se propondo a conversar. Eu agradeço a presença da doutora Natália, agradeço a presença da doutora Laura. Obrigada. Que compartilhou o conhecimento conosco e nos fez evoluir também. Agradeço também a oportunidade de estar apresentando esse podcast, que é um dos podcasts jurídicos que mais cresce no Brasil, que é o podcast das leis e negócios. E muito obrigado para você que nos acompanhou até esse momento. Se possível, puder compartilhar esse vídeo para que ele chegue para outras pessoas. Se puder também dar um curtir e acabar se inscrevendo no nosso canal, assim vocês já podem receber conteúdo de outros assuntos que são muito relevantes para a atividade empresarial propriamente em si. Então, muito obrigado a todos e um abraço, até a próxima.